foi barbarizado durante 2 dias, né? E ao fim dele, ele foi assassinado. Só que tem uma pequena particularidade. A Folha da Tarde publicou a morte do meu pai na manhã do dia que ele foi morto à noite. Ou seja, publicou a morte do meu pai antes dele ser assassinado. Então, assim, é mais um crime da ditadura e dos seus componentes. No caso, o Grupo Folha de São Paulo. Puxa, Adriano, você quer completar alguma coisa? Não, eu quero dizer que tudo isso que o Ivan falou foi entre 1972 e 1973. Né? Era Médici, auge da ditadura Médici, antes da Copa do Mundo de 74. O ministro da Guerra, o ministro da coisa, era o Silvio Frota. Então, era o fim, eles decretaram o massacre, o fim das organizações da resistência armada. E quer dizer, o Ivan é mais novo que eu, pertenço a outra origem, né? Lá no movimento estudantil e tal, e ele já veio organizado pela luta armada, eles tinham muita proximidade com o comando da organização deles, com o comando, com o capitão Carlos Lamarca, né? E aí nós nos encontramos na cadeia. Esse ciclo encerra em 1974, quando teve eleições em todo o país e a ditadura tomou um baile, apanhou de uma forma impressionante. Aí a ditadura vai para uma outra fase, que é pegar as organizações clandestinas de massa, a Ação Popular, o Partidão, até chegar na morte de Vladimir Herzog, né? PCdoB também, né? PCdoB também, que tinha um braço armado lá no Araguaia, na guerrilha do Araguaia, e nós vivemos toda essa situação. A diferença da minha história para o Ivan e da maioria das histórias é que o Ivan fica preso em presídios, como se fosse em manicômios, sozinho, menor de idade, com seu pai assassinado, sua mãe e suas irmãs presas, e ele vai carregando. E aí começou uma campanha de solidariedade internacional pela preservação da vida dele. Ele recebia cartas do mundo inteirinho para confirmar, para fazer prova de vida, que a ditadura não o havia enlouquecido, não o levou para o Juqueri, mas o manteve em presídios isolados, menor de idade, ele foi crescendo, e ele foi um preso político adotado pelo mundo todo. Pelo mundo todo, né? Então, eu tenho muito orgulho. Agora ele está aqui em São Paulo, convivendo no processo da Folha de São Paulo, Folha Corrida, onde o jornal Folha de São Paulo anunciou a morte do pai dele por orientação dos militares, mesmo o pai dele estando vivo lá na Operação Bandeirantes. Então, agora o Ivan já se encontra numa outra fase da luta. Ele e a sua companheira, Silvana, ela professora da Universidade Estadual, eles estão fazendo a luta contra a implantação das escolas cívico-militares. O Paraná, onde eles estão radicados, virou um horror. E ontem, em São Paulo, 100 escolas estaduais do estado de São Paulo começaram os cursos, né, a transformação dessas escolas em escolas cívico-militares, que nós dois consideramos um retrocesso sem precedente, uma coisa terrível.
Então, eu queria que o Ivan, se pudesse contar, o Ivan está chegando da Espanha, foi fazer um intercâmbio, uma pós-graduação, está chegando agora. Eu queria que ele trouxesse essas impressões da vinda das escolas cívico-militares. Agora, essa nova fase do bolsonarismo, que ele fizesse um comentário, por favor. Olha, eu só queria fazer uma correção, quer dizer, correção não, uma observação. Eu fiquei quase 6 anos em cana, Saulo, mas eu nunca fui processado, portanto, eu nunca fui condenado. Eu simplesmente fiquei. Né? E isso que o Adriano está falando, que eu tive a solidariedade do mundo inteiro, eu não sabia, fui saber depois, né? Quando eu saí, que eu vi as cartas, porque a gente ficou sabendo através de um informe que um dos carcereiros me solidarizou e disse: você recebe muitas cartas. Aí a gente começou a pedir para ver as cartas. Não entregaram para mim, entregaram para minha mãe. Quando eu saía, que eu fui saber que tinha correspondência do mundo inteiro se solidarizando. A cantora Joan Baez, o próprio Edward Kennedy, que era senador, a Suzy Verney, que era ministra da Cultura do Mitterrand, e escolas e tal, e pessoas do povo, dos povos que se solidarizavam comigo, né? E, então, assim, eu só quero situar isso porque eu acho que é muito importante, porque todo mundo fala da ditadura como se fosse um período apenas duro. Era a banalização do crime e, ao mesmo tempo, era a ilegalidade dentro da legalidade arbitrária deles, né? Hoje, essa coisa das escolas cívico-militares, que na realidade não tem nada de cívico-militar, são escolas militarizadas, é para você transformar pessoas do povo, no caso os jovens, filhos da classe trabalhadora, em pessoas obedientes e talvez até formar milícias, porque eles são colocados em regime militarizado. Agora, é muito importante a gente falar do que nós estamos falando quando fala em militarizado, porque o militar, diferente do civil, ele não tem poder de discernimento. Os militares são adestrados, é o nome que eles, inclusive, usam, não sou eu, eles são adestrados para obedecer a ordem. O policial civil, ele pode, inclusive, discutir, discordar, mas o policial militar, ou os militares do Exército, Marinha Aeronáutica, não tem poder de discutir uma ordem, mesmo que ilegal, mesmo que uma ordem imoral, mesmo que uma ordem criminosa. Porque se denunciar o crime de uma ordem absurda, eles têm uma justiça privativa, que na realidade não tem nada de justiça, é uma corte punitiva, porque o militar que se recusar a cumprir uma ordem, ele está quebrando supostamente a hierarquia. O que é hierarquia? A hierarquia é o superior manda e o subalterno obedece, sem discussão. Sem discussão. Aí eu vou contar um fato para poder ilustrar o que é a hierarquia. Quando eu fui capturado, no primeiro dia, né, no dia 16 de abril, nós fomos torturados. Os caras que nos torturaram, depois de 24 horas de serviço, saíram do serviço, que eram funcionários públicos, eram militares. Eles saíram e voltaram 3 dias depois para o serviço. E aí, na volta, 2 deles, separadamente, não era combinado, mas eles me tiraram da cela, eu carregado ainda, porque eu estava paralítico das pernas, por causa do pau de arara. Eles fizeram a mesma cena, que é a coisa para ilustrar o que eu estou falando da hierarquia. O cara falou assim, eu queria te pedir desculpas. Eu falei, não entendi do que você está falando. Eu quero te pedir desculpas por ter te torturado, mas é a minha profissão, entende? Eu tenho que torturar. E aí eu falei, de jeito nenhum, eu não perdoo nada, você me torturou. Aí ele
ele simplesmente me disse assim, quando vocês tomarem o poder, me chama que eu torturo eles também, que eu vou obedecer vocês. Então, essa cena explica o que é que essa gente quer transformar os jovens da classe trabalhadora em pessoas que absolutamente não podem ter poder de discernimento, não podem ter poder de discordância de ordens absurdas. Tem um vídeo que está passando aí na rede do cara falando como é que é o militar que bate continência, não sei o quê, e o outro, ignorante, fascista, escreve no quadro palavras que absolutamente não sabia escrever, né? Então, essa é a demonstração de que eles não estão preocupados em ensinar, eles não são professores. Eles são caras que estão fazendo... E aí é muito importante, Saulo, que é o militar que está dentro dessas escolas militarizadas, não tem nada de cívico-militares, essas pessoas, elas têm o seu salário de policial militar e acumulam um segundo salário como supostamente professor. E absolutamente não tem qualificação para ser professor de nada. Agora, como é que é a formação de um militar? Se você tiver um dia curiosidade de ficar perto de um quartel, eles saem correndo, treinando pelas ruas, aquelas corridas, e eles fazem um grito, que são aquelas músicas, que é um culto à violência. Eu e a Silvana estamos escrevendo um livro em cima de um livro, estamos escrevendo um texto em cima do livro, de 2 militares do Paraná, que chama-se Canções Militares. A primeira canção que eles põem no livro fala do Araguaia. Se você quer saber o que é o Araguaia, aí fala que a Dina matamos, cortamos a cabeça, não sei mais o quê. São supostas canções preconceituosas. Os civis são vagabundos que estão na praia, estão na piscina, com mulher do lado, e eu estou aqui trabalhando. Eles são preconceituosos contra nordestinos. O Arataca teve 2 arataquinhas, tem a cabeça não sei o quê. Vamos entrar na favela e vamos deitar todo mundo, ou seja, vamos matar. Então, quando você vê o que a cabeça dessa gente foi formada, é uma coisa que é inadmissível. Aí eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando houve a passagem da ditadura para o poder civil, vamos chamar assim, porque não chegou a ser redemocratização, foi um processo que acabou chegando na redemocratização, as Forças Armadas se mantiveram como uma organização criminosa ameaçadora. Eles disseram, não podem punir os nossos, porque senão haverá retrocesso. O que quer dizer o retrocesso? O retrocesso é nós vamos voltar a torturar e matar. Era uma ameaça. Portanto, as chamadas elites políticas fizeram um acordo de silêncio, uma omertá, silêncio mafioso, de não pode tocar. E eles não foram punidos. A tal ponto que na Constituinte tem várias excrescências, como essa coisa da GLO, o artigo 142, que a direita deita e rola, tentando nos ameaçar, foi mantida uma ligação do Exército, não das Forças Armadas como todo, do Exército com as polícias militares. No finalzinho do governo do ditador João Batista Figueiredo, ele baixou um decreto-lei, chamado decreto-lei, seria parecido com a medida provisória, só que não era uma medida provisória, é um decreto-lei. Se o Congresso não aprovar ou não rejeitar em 45 dias, automaticamente passa a vigir. Tá? E aí ele baixou um decreto-lei que virou lei
de número 88777/83, João Figueiredo, que diz que as PMs de todos os estados são ligadas e obedecem, são formadas pelo Exército. Isso nunca foi revogado. Ainda está vigindo. Eles tem um general dentro do Estado-Maior do Exército que se chama IGPM, Inspetor Geral das Polícias Militares. Ele indica o nome a ser aprovado para comandante da PM. O governador só assina, todos os governadores. Eles obedecem à orientação, à formação e às ordens do Estado-Maior do Exército. Quando os caras falam que a PM está fora de controle, está fora do nosso controle, da sociedade, mas estão sob o controle do Exército. Não é por acaso que o massacre do Centro Cívico aí no Paraná, que foi feito, tem o mesmo modus operandi daquela invasão que a PM fez, a mando do Judiciário Canalha de São Paulo, para desocupar o bairro do Pinheirinho, em São José dos Campos. Eles cercam, deixam saídas e bombardeiam com gás lacrimogênio a população, que só tem 2 ou 3 saídas. E, ao sair, são massacradas o chamado corredor polonês. Isso daí não é da cabeça da PM. Isso é uma estratégia dada pelo Exército. Inclusive, se me permite, aqui no Paraná, nesse evento que você citou, a polícia preparava molotovs também para depois acusar os professores de estarem usando molotov. E isso tudo foi feito sob a bênção, né, do Francisquini, que é um bandido, né, simplesmente um bandido que estava ocupando ele chegou no Paraná com umas mentiras, acabou conquistando espaço, né, acabou virando secretário de segurança e depois, enfim, foi inclusive cassado como deputado pelo tipo de comportamento, né? Então, só para ilustrar, já que você citou aqui, esse evento do Centro Cívico. Não, Salve, só para você ter uma ideia. O modus operandi e a matança que fazem em São Paulo, no Rio, na Bahia, não tem o controle do governador. Nenhum governador tem. Nenhum. Tá? É porque é ordens, é orientação do Estado-Maior do Exército. Do mesmo modo que quando, em 1970, os caras obedecendo a lógica do Arnes... Só queria te interromper de novo para corroborar isso que você acabou de dizer, porque eu estou fazendo um livro sobre o Beto Richa. E o Beto Richa era o governador durante essa operação. E o que aconteceu? Ele realmente não tinha nenhum controle, as coisas aconteciam independentemente da... É claro que ele teve que assumir o peso político disso, digamos assim, a maior mancha que ele teve durante toda a carreira, mas foi uma coisa que acontecia à revelia. Você não tinha controle, né? Porque, como você tá dizendo, o controle, o comando vem de fora. O governador não tem nesse momento, ele não tem o controle. Ele pode até trocar o comandante da polícia, ele tem essa prerrogativa, mas você pode até trocar uma peça, mas você não muda o jogo. Mas ele não pode trocar o comandante da PM, porque o governador apresenta uma lista tríplice, ou um nome que seja, para o IGPM, Inspetor-Geral das Polícias Militares, que é um general de exército, e ele diz, aprova-se ou não aprova-se. E então o governador não tem autonomia nenhuma sobre isso. Nenhuma. E quando faz essa aprovação, o governador apenas assina a nomeação.
Eu falo isso, Salve, porque eu conversei com 2 governadores. Tá? O Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, PT, e o Eduardo Campos, governador, na época, de Pernambuco. E os 2 me confirmaram, nós não temos autonomia nenhuma, nós apresentamos